que a gente não pode deixar de entender é que nós sempre vivemos dentro de bolhas. A primeira foi a família, e continua sendo, né? A gente nasce dentro de uma bolha família, depois a gente passa pela bolha escola, dentro da escola tem subbolhas, o pessoal do fundão, os CDFs, né? O pessoal do recreio, né? O pessoal que pula o muro da escola, enfim. A gente tem o pessoal do fim de semana, da balada, enfim. A questão das bolhas não é o mais importante. O mais importante é a gente ter consciência de que hoje existem algoritmos que podem ser uma armadilha para a gente não ter uma convivência, uma cidadania plena, para ter uma cidadania obscena. Então, hoje, a gente estava dando uma entrevista com uma figura adorável, que é a Mônica da Mônica Miranda, da Rádio Itatiaia. Rádio Itatiaia. Quem conhece ou escuta ela no rádio já sabe uma figura deliciosa e muito assertiva. Ela sabe de tudo que ela está falando. Ela é uma delícia, a Mônica. E ela geralmente sabe o que está falando. Só que aí eu fui falar desse negócio de bolha. Ela falou, não. Eu bloqueei mesmo uma amiga minha. Eu falei, então fala o nome dela aqui no ar. Você vai ter que desbloquear ela. O que a gente faz quando a gente bloqueia as pessoas nas redes, por exemplo? Você está dizendo para esse algoritmo que você quer ficar com pessoas que não discordam de você. E aí é uma armadilha para você viver num ambiente que não é muito criativo. Não é um ambiente que vai te desafiar a ser alguém melhor, de ser alguém que provoca essa revolta que o Cortella nos esclareceu tão bem aqui dentro do ônibus na Afonso Pena. Então, é importante entender que algoritmos são uma sequência de passos, como é a sequência de passos na hora de fazer um doce de leite. Uma receita é um algoritmo. Você segue aquela sequência e você chega no final, o produto que sai do outro lado é o doce de leite. E aí, obviamente, como estamos em Minas Gerais, que é o topo do doce de leite, a beleza disso é que mesmo com o algoritmo, com as quantidades exatas e tudo, tem a sabedoria, tem a hora, o ponto do doce de leite, a hora certa de puxar o tacho mais para cá ou mais para lá, né? E eu me sinto muito à vontade de cometer essa ousadia de falar de doce de leite, porque eu sou neto de um baiano cansado, que saiu da Bahia para chegar em São Paulo e parou em Minas. E a minha vida cultural é permeada da cultura mineira. Então, eu tinha dentro de casa, eu tive uma avó, que foi uma figura fundamental na minha vida, a avó Geralda, que fazia um concurso de quem faz o melhor doce de leite com a tia Neguinha, que era a irmã dela, quase da mesma idade. Moraram juntas a vida inteira, uma morreu com 90, a outra com 89. E eu era a cobaia que tinha que escolher qual era o melhor doce de leite, se era o da avó Geralda ou da tia Neguinha. Elas pareciam duas druidas, entendeu? E cada uma, mesmo com um algoritmo igual, a tia Neguinha, de vez em quando, eu não sei se aqui em Minas vocês usam isso, ela descobriu que se ela jogasse um pires que ficasse flutuando no meio da fervura, aquilo dava um... Cortella, você que não gosta disso, dava aquele caldinho grosso. Com o pires? Com o pires flutuando ali, ó. Cortella, doce de leite é igual WhatsApp. É melhor você não gostar. O pires, ele ficava... É uma espécie de tapete do Aladim ali. Ele ficava ali em cima do doce de leite e aquele detalhe, com o mesmo algoritmo, produzia um resultado diferente. Então, é legal falar de algoritmo para vocês, para a gente entender que neste mundo virtual, que rastreia esses IPs, que temos essa vida toda, isso tem que virar conversa de botequim. Qual das, ou a tia ou a avó, que você colocou a imagem dela no velório dela? Então, foi a tia Neguinha. Olha, esse é um assunto que tem tudo a ver, rapaz, com essa conversa, que coisa. Será que a tia Neguinha está por aqui? Jesus... Então, conta pra gente. Vai. Então, essa história, gente, tem tudo a ver com bolha. Olha que loucura, gente. Que loucura isso, Cortella. A tia Neguinha, a avó Geralda foi embora desse mundo com 90, e a tia Neguinha,
Eu sabia que ela ia querer ir embora logo, né? Porque as duas eram unha e carne. Mas aí, quando a tia Neguinha se foi, e isso faz bem pouco tempo, não faz 2 anos, e eu fui até lá, a minha cidade chama Ituverava, fica na divisa de São Paulo com Minas, eu estava muito tocado, porque era a última de uma safra que estava indo embora. Então, para mim, realmente foi o rompimento com uma memória, com um afeto, né, que para mim foi fundamental. Mas, enfim, o velório da tia Neguinha foi aquele velório fantástico, que dura a noite inteira, que você encontra todas as pessoas que atualizam as conversas, aquela coisa que não tem fim. E aí, quando chegou a hora do sepultamento de manhã, estava chovendo, e o cemitério de Ituverava é muito caipirinha, muito bonitinho, cheio daquelas florzinhas, e na hora que foram, na hora do sepultamento mesmo, tinha uma imagem tão linda na minha frente, da chuva, dos guarda-chuvas, o gramado, as pessoas em volta, e que eu, movido pela minha intuição, resolvi compartilhar. Olha que perigo que é você estar nas redes, Cortella. E comigo acontece muito isso. Eu só compartilho aquilo que para mim é verdadeiro, né? E não compartilho, por exemplo, vida pessoal. Mas aquele momento, para mim, era um momento de dor, claro, mas também de muito afeto, de muita gratidão. Eu tirei uma foto, que ficou muito bonita, inclusive, padrão Instagram, de beleza, e publiquei, dizendo com assim, muito poucas informações que naquele momento eu estava me despedindo de alguém muito importante, a tia Neguinha, tal, não sei o quê. Na hora que eu publiquei aquilo no Instagram, eu recebi uma avalanche de agressões que eu levei um susto, gente, mas eu levei um susto, porque eu fui ver aquilo, obviamente, depois que acabou o velório e tal, mas pessoas falando, você quer se aproveitar da sua tia que morreu para ganhar audiência, você publica o rosto de um cadáver. Eu, obviamente, corri e falei, gente, será que eu botei a cara da tia Neguinha no Instagram? Não dava para ver nem o caixão, você via só aquela chuvinha, as flores, um monte de gente. Se eu não dissesse que era um cemitério, você nem via que era um cemitério, uma foto puramente plástica, né? E aí, Cortella, me veio, viu, Rafael, me veio um sentimento do perigo que é você ficar preso no Instagram. Que se vocês olharem o Instagram, que é uma rede que eu amo, que, aliás, estou transmitindo hoje com uma série de videozinhos que a Ludmila está fazendo por aí, esse nosso encontro, é uma rede que a gente corre um risco gigantesco de ficar só no mundo perfeito. Pores do sol, sorvetes derretendo, só coisa que deu certo. Só gente rica, só gente de bem com a vida. Com belos filtros, né? Com belos filtros, bem lembrado, um aplicativo que te sugere melhorar essa sua vidinha. Uma rede, eu vou mais agora que eu já cheguei aqui, eu vou mais. Uma rede que só tem gente linda. Se você não acordou bem, não tem problema. O filtro dá um jeito de você ficar bonito. Qual é o efeito disso, gente? O Instagram não aceita a única certeza que todos nós temos, que é a morte. A morte não cabe no Instagram. Foi essa a experiência que eu tive, Cortella. Que coisa. Você sabe que a filosofia lida muito com a morte e com a discussão sobre ela, que é sobre a finitude. E eu tive uma experiência magnífica que deveria ser postada, né, porque ela vale, né, como informação. Eu, um dia, num evento que tinha gente, como aqui, né, aqui no Palácio das Artes, era um congresso de enfermagem. E aí uma enfermeira levantou, na hora da conversa, diz assim, professor, o que o senhor gostaria que falasse sobre o senhor no teu velório? Claro, isso para um filósofo é uma pergunta deliciosa. Eu fui ao passado, fui a Platão, Aristóteles, Heráclito, Parmênides, Zenão, Anaxímenes, Anaxágoras, Pitágoras, Tales. Falei, eu vou pegar essa enfermeira na volta, ela vai ver o troco.
e fui fazendo aquela volta, aí eu virei para ela e falei, e você? O que você quer que fale de você no teu velório? Ela falou, eu quero que fale assim, nossa, ela está mexendo. Se você observar, a ideia do simples, isto é, daquilo que é real, não daquilo que é falsamente sofisticado, como o passeio filosófico que eu fiz. É aquilo que, de fato, às vezes as redes recusam. Ela recusa a vida simples. Ela sugere o glamour, o enfeite, a sofisticação. E, portanto, diminui a chance de uma cidadania concreta, porque ela coloca a nossa vida num patamar onde, para chegar a ele, é preciso fazer o que não se deve.